Bem-vindos ao Nem Tão Poliana, que é um podcast, ou como eu gosto de pensar, a sala de casa para receber os amigos, deixar o sapato na porta, dar uma pausa e falar das coisas que realmente fazem a gente humanos. O que a gente pensa sobre o que a gente sente. Aqui a gente joga o jogo do contente na mesma medida que a gente se lembra que a vida ela é imperfeita, inconstante, às vezes chata, tediosa e difícil, e tá tudo bem. E o convidado de hoje, ele vai falar de um assunto que, para mim, pessoalmente, é muito difícil, que é a disciplina. E também é um conceito muito novo para mim, a disciplina sem a rotina, porque aparentemente é possível. E eu tô aqui para descobrir. O nosso convidado é um artista que eu admiro muito e que gabarita quando o assunto é disciplina, independente dele ter essa vida caótica do artista. E assim, ele está se tornando um dos grandes nomes da geração. Bem-vindo, Felipe Bragança. Nossa, que honra. Ah, mas você sabe. Uau, que você obrigado. é. Se não tá sabendo, tá sabendo agora, né? Tá bom, Te avisei. certo. Você Obrigado. sabe também da minha admiração. Estou Sim, muito feliz. é recíproca. Fiquei muito feliz que você tem um podcast agora, que eu tô nele. Não é? Tô aqui Se sentado não nessa tivesse, poltrona. a gente ia ter uma crise nessa amizade, né? Pois é. Pois é. E vamos começar introduzindo que, assim, o convidado chegou antes da apresentadora. Não tinha como ser mais pontual a questão do nosso Eu não fui tema. pontual. E eu também não me atrasei. Eu confundi o horário. É. Mas, no geral, eu chego, 15 minutos antes. Realmente. E foi assim, eu falei, realmente, não tinha outro tema pra gente falar com o Felipe. Faz sentido. Não, isso é verdade. Eu acho que é uma virtude que, dentre outras virtudes e tantos defeitos que eu tenho, a disciplina definitivamente é algo que me move. Então, acho que E é faz muito todo interessante. sentido. Eu realmente estou fazendo uma consultoria aqui hoje, porque eu sempre dei a desculpa de que, eu sou atriz, e aí a gente é muito criativa, muito hari-hari, e a minha vida não tem rotina. Mas isso não se aplica a você, né? Não. Definitivamente não. Eu vou ser muito sincera, assim, eu tô num processo realmente de ressignificar o conceito e a sensação que disciplina me causa, porque é uma palavra que me traz rigidez quando eu penso. E eu queria saber, para você, o que te traz a ideia da palavra disciplina? Acho que existe, sim, certa medida de rigidez, porque você precisa ter muita determinação, perseverança, clareza do que você está fazendo e por que você está fazendo, por que você está aplicando tanto do seu tempo e do seu esforço e da sua energia nessa rotina. E eu acho que a rotina é uma palavra importante também, porque eu acho difícil separar a disciplina de uma rotina também. Você acha? Não, porque, no geral, a gente precisa de disciplina para realizar tarefas que demandam muito tempo, né? São processos longos, né? Pelo menos para mim sempre foi assim. Mas eu não enxergo hoje com tanta rigidez, porque eu entendo que a disciplina, sim, envolve regras, mas eu acho que são regras que, no geral, a gente que estabelece para nós. Então, mas aí que tá. Porque eu sou muito disciplinada com trabalho, mas com o pessoal, eu acho que eu sou péssima negociando comigo mesma, sabe? Eu abro mão facilmente da academia pra mim. Sim, mas é que com o pessoal eu acho que é até mais fácil, porque a disciplina... Porque em algum momento vira hábito, deixa de ser disciplina e vira um hábito, sacou? Por exemplo, pra mim a academia é isso. Eu vou pra academia todos os dias, absolutamente todos os dias. Sim, você foi hoje? Fui hoje, claro. Então, pra mim é muito fácil falar, não, gente, eu dormi tarde ontem, hoje eu tenho um dia muito corrido, vou dormir mais. Então, mas eu acho que Como que isso funciona na sua cabeça? Mas pra mim é bom, pra mim é importante, porque no caso da academia, por exemplo, da atividade física, eu acho que é uma maneira de disfarçar a ansiedade, porque eu sou muito ansioso. Eu não sou ansioso a ponto de ter ataques de ansiedade, eu nunca me senti dessa maneira, mas definitivamente eu sou ansioso a ponto de que, por exemplo, pessoas próximas e família têm que lidar com uma versão muito ansiosa de Felipe com frequência e que às vezes pode ser incômoda. Tá. Então eu acho que de alguma maneira ter a disciplina de ir para academia, um exemplo só, porque eu acho que tem várias outras atividades possíveis, mas ir para academia me ajuda a lidar com essa ansiedade que convive comigo, sabe? Eu acho que é uma coisa mais recente também esse teu foco, principalmente na disciplina, eu vejo do cuidado consigo, assim, né? Não sei se também... Você sempre foi muito nerd nesse sentido, assim, porque você canta, você tem várias atividades para além da atuação que você sempre teve constância, né? É engraçado.
falando assim, né, pensando, né, no canto e no trabalho... Porque a disciplina, ela anda de mão dada com a constância, completamente. Não, com certeza, com certeza. Você precisa ter frequência em qualquer atividade para poder ter disciplina, né? Mas pensar que eu comecei a trabalhar muito cedo, Então... eu acho que isso exigiu disciplina. Desde muito novo. Então, eu acho que talvez por isso que eu não enxergue com tanta rigidez. Porque como desde muito novo eu tive que assumir algumas responsabilidades, eu acho que talvez por isso eu tenha tido que, sei lá, desenvolver uma rotina desde sempre, assim. Mas como é que você faz com a falta de rotina que o trabalho... Porque, por exemplo, a gente não tem um trabalho que acontece sempre no mesmo lugar, com os mesmos horários, você sabe exatamente. E você já teve mudanças... Assim, eu acho muito interessante que os personagens que você faz, eles trazem sempre uma camada de alguma habilidade, assim. Principalmente os últimos. É verdade. Você teve que velejar, aprender a velejar para o Americlink, mesmo que minimamente você tinha que ter um entendimento sobre isso. Teve o mergulho com o Dom. Teve o polo aquático, não teve também? Teve o polo aquático, últimas Então, você sempre está acrescentando alguma atividade com o trabalho. Como que você mantém isso nessa estrutura, sabe? Porque tem uma rotina, beleza, mas ela muda toda hora também. Não, com certeza, mas e aí é da minha personalidade, independente do trabalho, eu não consigo viver sem rotina. Eu sou um pouco metódico, acho que eu sou viciado em ter uma rotina. Tá. É assim que Sempre eu foi consigo assim? me organizar. Sempre foi assim, desde moleque. Disse ele com 24 anos. Tipo ontem, né? Tipo, acabou de fazer Começou 24 ontem. anos. Assim. Não, mas eu não sei, assim, eu acho que o nosso trabalho é isso, né? A gente encara várias circunstâncias diferentes a cada projeto. Sim. Então, às vezes a gente está filmando numa cidade diferente, ou às vezes a gente filma em horários diferentes. Mas mesmo assim... Noturna, pra mim, semana de noturna, é a desculpa perfeita pra mim. Porque se deixar, eu só trabalho. E isso é muito difícil pra mim. Não, mas aí eu acho que a gente também... Eu acho que faz parte da disciplina entender quando a gente pode abrir mão de tal disciplina. Entende? Tipo, é isso. Vai voltar nisso. Mas é isso. Tipo, se a gente tá numa semana filmando só cenas de noturna... Muito difícil semana Pô, de não noturna. dá, cara. Você precisa dormir. Você precisa abrir mão daquela rotina que você tinha. Sei lá, eu fico uma semana chegando em casa às 6 horas da manhã, indo trabalhar 4 da tarde. É uma loucura. Eu não consigo nem responder as pessoas no WhatsApp. Imagina ir pra academia, sabe? Cara, não dá. Mas o que eu tô te falando vira um hábito, entendeu? Pra mim já não é esforço. Entendi. Não tem esforço. Então, Não a sua tem, disciplina, ela não tem o esforço no caminho. Não, às vezes tem, a depender da situação. Mas não um esforço difícil. Eu digo isso, né, que já virou um hábito, a atividade física que pra mim é importante e faz parte da minha rotina, isso já virou um hábito. Então eu nem considero que eu preciso ter disciplina. Não, porque pra mim é isso, tipo, deu 10, 11 da manhã, se eu tiver tempo naquele dia, eu vou pra academia. É tipo, tá. Faz é uma parte coisa que eu da tenho sua que fazer. rotina já. E se eu não fizer também, eu me sinto muito mal. Se eu quebrar a rotina, eu me sinto muito mal. Eu sou um pouco metódico. Como Poliana. você lida com essa parte? Porque tem uma medida também pra gente não Pra tornar gente isso tão enlouquecer. difícil. Pra gente poder viver de uma maneira Como que você faz leve essa negociação e mental com equilibrada. você? A minha negociação mental é assim, pra mim funciona assim, tá? Minha me achar um consultoria louco tá dando agora. certo, vai. Você vai me achar um louco agora. Não. Pra A mim, gente não julga. A gente sexta, não julga. sábado e domingo é o dia que eu posso fazer o que eu quiser. Sexta, Esse é o meu sábado e combinado comigo. Olha. Eu posso fazer o que eu quiser. Então, se eu quero dormir até tarde, eu posso. Se eu quero dormir tarde, eu posso. Se eu quiser dormir pouco, eu posso. Se eu quiser viajar, se eu quiser beber, se eu quiser ir pra balada, o que eu quiser. Tá. O resto da semana eu tento manter essa rotina, porque é assim que eu considero que eu tô tendo uma vida equilibrada. Em que, na mesma medida, eu consigo ter uma rotina saudável e comer bem e sabe, fazer minha atividade física e estudar e ler. Por exemplo, a leitura, para mim, é um hábito hoje que precisou de disciplina quando eu era mais novo. Tipo, quando eu comecei Mas você também coloca isso como parte da sua rotina. Tipo, você tem que ler. Sim, eu tenho que ler. Eu tenho que ler. Você é muito disciplinado. Deus, Felipe. Eu preciso ler. Tipo, quando eu tô lendo algum livro, eu gosto de ler pelo menos 20 páginas por dia. Por dia? Tá. Pelo menos. Porque é isso. Eu sinto que eu consigo organizar a minha vida, assim, sabe? E é isso. E aí, de fim de semana,
eu não preciso organizar nada, eu deixo a vida me levar, entendeu? Esse é o combinado E que você eu achou que eu faço ia te achar comigo. louco porque você faz isso? Ah, não, é Eu achei porque, super saudável esse raciocínio. sei lá, né, cara? As pessoas não querem ter esse tipo de compromisso. Mas aí trabalhando, que a gente trabalha final de semana. Não, Como é que mas você... aí, isso é o mundo Mas aí, ideal. trabalhando, eu preciso assumir essas responsabilidades porque tem alguém me pagando pra isso, né? Mas aí como é que você faz com você? Como assim? Porque é realmente, assim, por exemplo, com os horários... Eu sinto que eu não sou muito dona da minha vida quando eu tô trabalhando. Apesar Não, de que eu zero. vou te falar que eu acho que eu sou mais disciplinada quando eu tô num trabalho. Quando eu não tô trabalhando, Pode eu ser. tenho muito mais dificuldade. Eu não sei se pra você é assim. Pra mim também, com certeza. Porque nesse caso, você não tem escolha. Você precisa abraçar a responsabilidade que aquele trabalho te exige. Então, se você não fizer isso, Tem cara, consequências. tem consequências. Sim. Não é consequência de você olhar no fim do dia e falar, putz, Putz, não falhei. fui pra academia. Que droga. Ah, amanhã eu vou. Não. Nesse caso, não. Se você não for pro 7 às 5 da manhã, vai ter problema do teu lado. Então, você precisa ir. Só que pra mim é mais fácil entender que, beleza, se eu tenho que ir pro 7 às 5 da manhã, eu vou tentar acordar umas 4 pra eu poder tomar um banho e ficar em paz, sabe? E estar apresentável. Eu consigo me relacionar com esse raciocínio. Agora, por exemplo, eu vou acordar às 5 da manhã pra fazer um exercício físico? Não. Eu tenho uma grande falha de caráter comigo mesma, você entende? Mas, Isso mas, me ó, mas eu decepciona. não acordo às 5 da manhã pra fazer exercício físico. Mas se você tá? Eu tiver não que fazer Mas se eu tiver isso que fazer. outro dia, você vai fazer. Eu tive que fazer isso no ano passado, quando eu tava filmando 100 Dias. O Amir Klink. Como é que foi? Porque isso deve ter mudado bastante a tua rotina, assim, tanto Bastante. atuando, porque eu lembro que você trabalhou com tela verde, né? Que é uma coisa que a gente não faz muito aqui no Brasil. Era azul. Era azul. Que é, explicando assim, rapidamente, é aquela tela que a galera usa pra projetar coisas depois na pós, assim, no caso, o mar, né? É o tal a do fundo imensidão. verde, que pode ser azul também, depende do tipo de iluminação que você vai usar na cena, depende das cores. E é que muito existem difícil na no cena. Brasil a gente fazer isso, assim. Eu quase não tenho amigos É que raro, fizeram, é raro. E foi legal, porque nesse filme eles realmente tentaram criar a mesma estrutura daquele As Aventuras de Pi. Sim. Foi bem parecido. Eles montaram um tanque enorme, uma piscina gigantesca e colocaram um fundo azul atrás. E eu ficava lá no meu barquinho. Com no a meio sua da- imaginação, né? com a minha Muita imaginação pra Foi isso. muito legal. Como é que foi o processo? Porque deve ter sido um processo diferente até pra se preparar, né? Não, com certeza. E foi justamente o que mais me exigiu disciplina na minha vida. Foi quando eu entendi, embora eu já soubesse disso, né? Eu já soubesse que eu sou um cara disciplinado. É a sua marca registrada. A gente falou disso e a Giovana. Ela sabe bem disso. A Giovana falou, ai, nossa, não tem como... Que desculpa que eu dou, Não, Felipe, na minha vida? Não, às vezes eu sou muito chato, inclusive, porque a disciplina... eu não sei, eu abraço mais a disciplina do que outras coisas na minha vida, às vezes. E nem sempre é tão saudável, assim, quanto poderia. Por exemplo, eu fui tão disciplinado nesse processo pro Amir Klink que eu acho que nem me fez tão bem. Por quê? Eu poderia ter passado por todo o processo com um pouco mais de leveza. Sabe? Tava tenso, você acha? Eu acho que eu estava tenso, estava estressado, estava ansioso com o tamanho da responsabilidade que estava sendo exigida por ser um papel tão grande, tão importante, num filme tão grande também, né? Ah, eu fiquei muito orgulhosa quando eu soube. Você sabe. Obrigado. Não, foi massa. Mas é isso, me exigiu uma disciplina que, por exemplo, eu tive que perder 10 quilos. Então, ainda teve isso, né? Isso Foram é muito muitas difícil. coisas diferentes naquele processo. é. Você teve que aprender uma habilidade. Você teve que mudar teu corpo. Como é que você encaixou tudo isso dentro do seu conceito disciplinado e, sabe? E até rigoroso com você, de certa forma. Era isso, né, cara? Tipo, durante o período de preparação, tinha os ensaios, tinham as leituras, as provas de figurino, de maquiagem, mas as aulas de remo, o treinamento físico que eu tava fazendo. Como é que era? Você fazia, tipo, muitas horas? Eu fazia, tipo, umas 2 horas... Todo dia? Não, acho que 3 dias por semana. Você gostou? Gostei muito, é maravilhoso. Porque Maravilhoso. é Eu complicado remava- quando a gente faz uma atividade que a gente não gosta. Eu já passei por isso. Não, foi pro incrível. trabalho. É difícil, é uma atividade física, então exige um certo condicionamento, um certo preparo E físico. você ainda tem que emagrecer no processo, né? Sim, exato. E por isso que foi tão difícil, porque a dieta... Isso exige um nível de disciplina que eu nem sabia que eu tinha, entendeu?
E eu acho que a comida também mexe com o nosso humor, né? Muito. Não, Poliana, eu estava insuportável. Eu te achei sério. mais recluso nessa época. Totalmente. Você ficou bem mais recluso, eu senti. Que eu acho que era natural, primeiro, porque eu tava cansado, então eu precisava. O tempo que eu tinha livre, eu precisava ir para casa e descansar. Mas também porque eu acho que era um papel que exigia certo nível de concentração. Era um personagem por natureza introvertido, mas que no filme passava E você fica muito tempo sozinho, né? muito tempo, o filme inteiro. Quer dizer, 80% do filme eu tô sozinho. Porque ele está sozinho, viajando o oceano. Então, para mim, também foi importante essa reclusão. Fez parte do processo. Fez parte do processo. E tudo isso exigiu muita disciplina, assim. E a coisa da dieta, que era muito difícil, porque mexe com o nosso humor. E é algo que a gente não deveria ter que controlar, né? Não. Tipo, eu sempre comi bem. Eu sempre me alimentei bem. Eu zero acredito em dieta. Eu acredito em reeducação alimentar. A dieta, pra mim, ela entra nesse lugar que é sua, entendeu? Exatamente. Só que eu já comia bem. E mesmo assim, eu precisava emagrecer. Então, eu precisava... Fora que você tinha todo um trabalho que você vinha fazendo pra ganhar. Porque nas últimas férias eu tive que ganhar músculo. Que tinha aquela coisa do polo aquático. E meu personagem era um playboy babaca. Insuportável. Nossa, eu nunca senti tanta raiva do Felipe na minha vida. Eu mandei mensagem pra ele e falei, preciso te dar parabéns porque eu estou com um ranço de você. Nossa. Cara, mas isso é é a ótimo. melhor coisa, né? Exatamente. Porque eu gosto de você. Mas eu falei, cara, que insuportável esse moleque. Mas eu fico muito feliz que você tenha me odiado e que as pessoas tenham me odiado. Eu sou sua fã, você sabe. Não, mas era o meu objetivo. Nossa, foi insuportável aquele personagem, meu Deus. Mas era bom, era tão divertido. E foi uma coisa logo depois da outra. Então, assim, dois extremos, né? Tipo, dois extremos, uma ponta e outra. Quer dizer, não foi tão próximo. Acho que Últimas Férias a gente filmou em 2022, talvez. Acho que foi isso. 22. Tá. E aí, no ano passado, eu filmei o 100 Dias. Então, ainda teve um tempo para eu curtir. Acho que você tava num processo bem fitness, eu lembro. Assim, você tava super. Tava super. Crescendo. Porque a disciplina vicia também. A disciplina vicia. Como que é isso pra você? A disciplina vicia quando você entende que todo o esforço traz uma recompensa. Você tem clareza ou a memória de em que momento isso se fez na sua cabeça? Porque eu vou te falar que eu acho que, eu amo a educação que eu tive dos meus pais. Isso não é uma reclamação, tá? Pai e mãe. Mas uma única coisa que eu mexeria é que eu acho que eu não fui uma pessoa do esporte. Porque eu já trabalhava. Então, já era demais mesmo exigir de mim. Eu estudava e trabalhava. Mas eu acho que o esporte, ele traz a disciplina. Num outro patamar. Sim, com certeza. E eu só fui ter isso na dança. Porque daí eu tive essa coisa de, por exemplo, ter isso aqui e sentir a evolução. Porque eu acho que o esporte, ele te traz isso. Disciplina e você sente a evolução. E aí você tem esse pensamento, tipo... então tá valendo a pena essa constância, esse esforço. Você aprende a gostar. Demorou muito pra eu ter essa revelação. Você sabe quando você teve isso? Não, especificamente quando não. Até porque quando eu era criança, que eu ainda morava em Goiânia, eu trabalhava. Mas assim, meus pais, por exemplo, me colocaram para fazer todos os tipos de esporte possível. Tipo, natação, fiz judô, fiz balé também durante muitos anos. Eu não gostava de fazer nenhuma dessas atividades. Eu odiava todas. Mentira. Eu odiava tudo. Mas você ia? Balé, depois eu tomei gosto, porque eu já estava um pouco mais velho. Tá. Mas eu ia. Mas eu não gostava. Eu acho que, talvez por ser criança, talvez por sentir que eu poderia estar fazendo alguma outra coisa que me divertisse um pouco mais. Mas você tinha, tipo, essa clareza já novo, assim, de tipo, isso vai ser bom pra mim? Não. Você ia porque seus pais mandavam. Tipo, eu ia porque meus pais mandavam. Mas eu tô falando assim, criança mesmo. Eu queria estar brincando, eu queria estar correndo com os meus amigos, eu queria estar jogando videogame, qualquer outra coisa. Eu queria estar fazendo aquilo. Não queria que me mandassem fazer coisas. Mas você nunca foi rebelde, eu acho, né? Não, nessa época eu era mais encapetado. Eu subia muro, eu subia árvore, caía, quebrava braço, cortava a testa. Essa cicatriz é porque eu subia nas coisas, entendeu? Mas eu não era rebelde. Eu só, eu queria ser o Homem-Aranha. Eu já tinha te botar pra escalar, se eu sou tua mãe. Falar, eu fiz escalada também, olha. Você gostava? Não, eu não gostava de nada, Poliana. Você gostava de cair e dar trabalho pra sua mãe. Sabe o que eu gostava de fazer? Eu gostava de trabalhar.
Isso eu gostava desde moleque. Muito louco porque eu isso, sabia, né? porque eu sabia que a recompensa já estava muito mais próxima. E o que você entendia como recompensa, criança trabalhando? Ué, eu ganhava meu cachê, eu ia na ReHap e comprava... Capricorniano até o caroço, eu né? comprava uns bonecos. Ai, um videogamezinho novo, um tênis. Não, videogame não. Meus pais... Não deixavam. Meus pais... eu só fui ter videogame depois de um tempo, assim, quando eu era mais velho. O que eu acho que foi bom também. Videogame, celular. Sim. Sim, Sabe? eu acho. Até que a gente é de outra época, apesar de mais novo, não sei. Mas como então, foi a sua mas relação com a na rede minha social? época já tinha. Quando eu me mudei para São Paulo para fazer Chiquititas com a sua outra convidada, Giovana Grigio, todo mundo já tinha um iPhone. Eu não tinha um iPhone. Você tinha beijado na boca, mas não tinha um iPhone. Mas aí prioridades, né? Prioridades. O que é mais importante? Talvez por isso, né? Já tava mais pra frente ali, mais desenvolto na comunicação. Talvez. Mas olha só, uma coisa que eu acho que foi importante para mim, não só começar a trabalhar mais cedo e assumir essas responsabilidades, porque é isso. Quando outras pessoas dependem de você, você se torna responsável. Você aprende o valor da disciplina, entendeu? Sim. Então, é isso. Se eu estava fazendo um comercial com 8 anos de idade, eu tinha que decorar aquele texto e eu tinha que estar em determinado lugar, tal hora, para poder executar um trabalho, porque se eu não fosse, o trabalho de outras pessoas seria prejudicado. Então, eu acho que isso influenciou muito a maneira com que eu passei a me comportar ao longo dos anos e conforme eu fui me tornando mais velho, porque é isso. Acho que você aprende o que é responsabilidade desde mais novo. Eu acho que isso é importante. Mas porque você tem uma vai relação aprender. saudável com isso também, né? Não, também. Sempre foi uma relação saudável. Meus pais sempre foram muito cuidadosos. Então, sempre foi prazeroso para mim. Nunca foi difícil trabalhar. Eu gostava de fazer, até porque eu sempre quis ser ator. Eu não sei exatamente quando eu tive vontade de me tornar um ator. Para mim, é de fábrica. Eu não sei. Eu acho que eu sempre quis. Você se sente ator ou você se sente artista, você acha? Eu acho que o ator é um artista, né? É porque eu tinha essa limitação comigo, sabia? Hoje em dia eu acho que eu me sinto mais livre até. E isso está sendo. A liberdade que eu acho que eu venho me dando criativamente, eu percebo que ela tem me ajudado com a minha disciplina. Porque é isso, né? Eu sempre trabalhei e era uma coisa meio pro outro. E agora, nos últimos projetos que eu venho me colocando, aqui, em outras coisas que você sabe bem, eu tenho escrito muita coisa, tenho tido vontade de produzir muitas coisas. E aí eu tive que entrar nessa coisa de gerenciar o meu tempo. Que eu acho que é uma inteligência muito importante, cada vez mais importante, inclusive, no mundo que a gente vive. E aí eu me vi nesse lugar de, eu preciso ser mais disciplinada, principalmente com as coisas pessoais, assim. Tipo, para eu ter um bom descanso. Para eu ter até qualidade no meu raciocínio. E saúde, né? Porque eu acho que é a coisa mais importante. Porque sem saúde a gente não faz nada. Então, eu tenho percebido que isso tem me ajudado, assim. Mas ainda é um processo totalmente, assim, de esforço para mim, que sabe? eu acho que você precisa também definir a importância que essas coisas têm para você. Você precisa ter clareza das suas prioridades. Então, se você está vivendo bem... e não está dando tanta importância para o fato de que você não vai para a academia todos os dias, é porque talvez isso não seja tão importante para você. Sabe? Eu entendo. E eu acho que eu falei isso para mim por muito tempo. Mas eu acho que tem uma... É porque quando você ficar mais velho, você vai entender. Mas assim, cara, você vai começando a pensar nessas coisas, entendeu? Porque se eu fico horas sentada escrevendo e eu não alongar o meu corpo direito, no dia seguinte vai ficar horrível a situação pra mim, entendeu? Então, no dia seguinte, no ano seguinte, piora. E aí vai só piorando, entendeu? Então, assim, você tem que entender que você tem que ter uma qualidade de vida pra você conseguir fazer todo o resto. Até porque é isso também, né? Você vai ficar doente, você já tá numa certa idade que, assim... Não tem mãe e pai ali. Tem se precisar, mas no dia prático não tem. Você não pode depender. Entendeu? Não pode depender. E a vida adulta é isso. A vida adulta é você conseguir se garantir no planeta sozinho. Você tem essa segurança em você, né? Eu tô aprendendo agora, eu acho. Eu acho que Aonde você não se sente disciplinado, talvez suficiente como você gostaria? Você tem esse sentimento dentro de você, Felipe? Me diz que sim, por favor. Eu não acho que me falta disciplina. Eu acho que me falta coragem para dar certos passos que eu gostaria de dar. A gente tem um episódio sobre isso. Vou lá, vou ver. Dá uma olhada. Talvez seja importante.
Não, Mas é isso. você é, tipo, acha, então, que a coragem seria mais o elemento que falta do que a disciplina? Pra certas coisas, sim. Eu me considero uma pessoa corajosa, mas, por exemplo, eu certeza. queria ter o ímpeto de já estar desenvolvendo meus próprios projetos, por exemplo. E eu Aí sempre... você acha que é mais sobre faltar coragem do que disciplina? Sim, com certeza. Tá. Não é nesse caso, eu não acho que seja disciplina. Eu realmente acho que eu tenho disciplina de sobra. Eu nem queria ter tanto. Isso que eu queria falar. Porque você falou isso no dia que eu te chamei. Você falou, eu acho que eu sou até disciplinado demais. Quando que a disciplina te atrapalha? Ou já te atrapalhou? Quando você esquece que a vida tem outras coisas também, né? Te apresenta outras oportunidades de divertimento. É isso, por exemplo, no ano passado, quando eu estava passando pelo processo do filme, nossa, eu não tinha vida. E talvez eu pudesse ter tido uma vida. Mas eu preferi não. Porque aquilo era tão importante para mim e exigia tanto da minha atenção e da minha energia que eu decidi dedicar tudo que eu tinha. E, na verdade, eu acho que não precisava. Hoje, se eu fosse fazer de novo... Eu me relaciono com isso em alguns lugares. O dom pra mim foi muito esse lugar, assim. Eu não me diverti fazendo, porque eu tava Não, eu me diverti fazendo. muito... Eu me nervosa diverti com aquilo. fazendo, mas eu digo, eu acho que poderia ter sido um pouco Mais mais leve. saudável, um pouco mais leve para mim. Tá. Então, eu acho que às vezes a disciplina, pô, maravilha, é ótimo, mas pode ser um pouco mais equilibrado também. Às vezes eu penso, às vezes é isso. Nossa, meu Deus, eu não vou conseguir ir para academia amanhã. Será que eu desmarco esse compromisso que eu tenho hoje à noite, então, para amanhã eu conseguir ir cedo para academia? Você pensa nisso, então? Eu penso. Você, tipo, Porque aí eu falo, não, então peraí. não se eu vou no sair- rolezinho, mas eu vou na academia. Se eu for no rolezinho, eu vou dormir tarde, eu vou acordar um pouco mais tarde, eu não vou ter dormido tão bem, e aí já era meu dia. Porque eu me conheço também, né? Eu Então, conheço, eu acho que a disciplina ela parte de muito autoconhecimento, né? Com certeza. Eu acho que você tem que conhecer o seu próprio temperamento. E as suas sabe? falhas, né? Principalmente. E para mim, é o que eu falei, a ansiedade é não só um combustível, como também a disciplina me traz essa fuga da ansiedade, sabe? Eu acho que é um pouco confuso, mas eu vou tentar explicar. Mas a gente tem tempo pra elaborar, pois tá é. tudo bem. Acho que a ansiedade, assim, eu acho que me serve de motivação, de combustível, porque você está sempre pensando no futuro. A ansiedade. O que é futuro. angustiante, no geral. Mas, ao mesmo tempo, você tenta estar preparado para todas as possibilidades. Então, para mim, por exemplo, quando eu tinha, sei lá, 13 anos, foi quando eu olhei e falei, acho que eu deveria aprender a cantar. E eu deveria aprender a tocar violão. Com 13 anos você Porque- pensou isso? Você? 13, 14 anos, por aí. Porque eu falei, cara, se eu quero ser ator, quanto mais eu puder oferecer, melhor. Isso não me foi exigido na época, mas eu falei, é melhor eu me preparar. Cara, você realmente... você veio meio que já, assim, com DNA pronto, assim. Talvez. Que loucura. Mas é isso Porque é um também. pensamento muito maduro, muito elaborado, tipo, bem elaborado, com uma base muito sólida. E eu apostei certo, porque até hoje isso está... Não, e deu muito trazendo- certo, né? Porque no caso você fez a música do Viva La Vida. Gente, eu descobri isso recentemente com uma amiga do Felipe fazendo a pauta e eu fiquei assim... Eu nunca mais eu vou superar essa informação que você cantou uma música da Disney. Foi. Isso é muito E é legal. uma das músicas em um dos filmes que eu considero ser um dos mais emocionantes da Eu Disney. também. Pra mim é uma das... Porque, nossa, até porque ele é eu chorei latino muito. e é muito lindo. É aquilo. muito lindo, é muito lindo. E a música é ótima. E você que faz. Eu que... Oh. Quer dizer, algum americano cantou e eu cantei. Mas você representa o Brasil, meu anjo. É aqui. isso aí. Não, mas, por exemplo, Os Miseráveis, que Uhum. eu fiz aqui em São Paulo, a montagem da Broadway, aquela coisa. Nossa, pra mim fazer musical é tipo atleta da atuação. Com É certeza. o auge da Isso necessidade da disciplina. eu acho que foi mais ou menos aí que eu comecei a pirar na batatinha. Vamos falar sobre isso, então. Da coisa da disciplina e tal. Uhum. Porque a história é assim, quando eu cheguei pra fazer... Eu já te contei essa história? Será? Da audição dos Miseráveis? Não, nunca. Eu tinha 15 anos. E aí eu cheguei, eu nunca tinha feito musical, eu tava fazendo aula Você nunca tinha feito uma audição na vida? Eu nunca Que é tinha uma audição coisa... de musical, não. Já trabalhava como ator, já Tá. tinha feito alguns projetos. E já morava em São Paulo há algum tempo, então já tinha feito Chiquititas, tinha feito Eu Fico Louco com a Giovana também. Que foi onde... Foi quando a gente conheceu! Daquele teste! A gente conheceu num teste, eu e o Felipe. Foi. Você tinha 14?
Provavelmente, devia ter 14. Eu tinha, tipo, 18. Foi muito engraçado, porque eu escutei que eu era velha demais para o papel. Eu já escutei isso algumas vezes. Nossa, não Onde a era, gente se cara. conheceu? Foi tão bom seu teste, olha aí. Ai, mas é porque eu era velha pro papel, Felipe. É. E aí a Giovana, que é E super a nova. Giovana que pegou. Mas a gente se conheceu, valeu a pena. Não, exato, estamos aqui. Bom, mas aí eu fui fazer a audição. louco. Não, Tá, fui fazer a audição dos Miseráveis. E eu cheguei lá, eram vários atores que já faziam musical, devem ter feito 300 audições como aquela Que eu acho várias vezes. Outro patamar de fazer audição, fazer teste. Outro. É responsa. Nossa. É tenso. Mas assim, eu cheguei lá e, bom, vou tentar encurtar porque eu não preciso entrar em detalhes pro que eu Não, preciso você fica à dizer. vontade. Não, mas assim, eu fiz a primeira fase da audição e aí um dos gringos lá, o diretor, o Adrian, que era um diretor britânico, Nossa. ele chegou pra mim, eu já falava inglês na época, foi muito útil também. Foi muito Outra importante. ideia que ele teve com 8 anos de idade, ele falou, vou me preparar. Não, isso aí foram meus pais mesmo. Você vai fazer aula de inglês. Vai sim. Valeu a pena. E aí ele falou, não, sua voz não tá madura o suficiente. E aí eu falei, nossa. Só que eu queria muito fazer aquilo. Eu queria muito fazer parte daquele espetáculo, porque realmente foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Eu cheguei pra ele e falei, não, me dá 3 meses. Por favor. E aí me chama de novo. Maravilhoso. Porque as audições iam acontecer de março até novembro, era o ano inteiro de audição. Então eu falei, não, me chama daqui 3 meses. Ele falou, tá bom. Então foram 3 meses fazendo, sei lá, 2, 3 aulas de canto por semana, ouvindo Os Miseráveis em looping. Então, e aí cheguei 3 meses depois. Com a voz de veludo que com você uma voz tem hoje. já não tão imatura assim. E aí cheguei, passei. E aí eu percebi que Valeria a pena. Valia a pena, a disciplina toda valia a pena. E eu nunca... Felizmente, eu interpretei papéis grandes em projetos grandes nos últimos anos que sempre me exigiram muita disciplina. Você falou do dom, eu tive que aprender não sei o quê. A outra eu tive que aprender um monte de coisa. Então, porque a gente fala muito, né, essa coisa que a gente escolhe os papéis ou os papéis escolhem a gente. E aí eu fiquei pensando nisso, sabe? Porque eu falei, caraca, o Felipe pega muita coisa que exige disciplina e que ele vai dar conta, por conta justamente da relação que você tem com isso, sabe? acho que sim. E é uma sorte que eu tenho tido, porque eu acho que cada papel tem sido muito transformador para mim. É muito legal quando você tem que sair da sua zona de conforto, mais difícil e, assim, desafiador que possa ser, é muito interessante você ter a oportunidade de fazer coisas que você talvez não fizesse, como o Felipe. Óbvio, isso é maravilhoso. Gente, eu fiz aula de polo aquático. Quando que você... O que era... Mas você tem um negócio com a água, né? Tem uma coisa com a água aí. Você pensou sobre isso? Porque eu fiquei pensando, eu falei, gente... Engraçado. Ele nada, é polo aquático e mergulha e veleja. Não, e nenhuma dessas coisas eu fazia antes. Eu fiz natação quando eu era moleque, mas polo aquático, mergulho, Muito remo. distinto. Engraçado, né? Você nunca viu isso numa taróloga? Aquelas que começam aqui num negócio? Não sei. E engraçado, porque eu tenho um pouco de medo da água. A água é o ambiente... Sério? Eu acho que é um ambiente onde a gente realmente não consegue sobreviver. Se você tá perdido no oceano, num barquinho, você vai fazer o quê? Ué, me diz você que fez o amigo. Não, vai remar. Eu remaria rema. até achar uma ilha, sei lá, qualquer coisa. Só que assim, é um ambiente loucura. hostil para nós. Então, eu tenho um pouco de medo. Talvez não medo, mas respeito pelo oceano e pela água. Então, é interessante também. Mas é isso, cara. Tipo, Mas é mais o oceano, então, não é a água. é o oceano, Tá. com certeza. Mas é isso, cara. Polo aquático é um troço muito difícil. Muito. É, porque a água ela tem um outro nível de esforço que a gente não Polo aquático, não pensa sobre. Polo aquático é tipo handball na água. Só que você joga numa piscina que não dá pé. Então você tem um jeito, tem uma técnica para você conseguir se manter Quanto fora tempo da você água. ficou nesse processo de aprender o polo aquático? Cara, eu acho que foram uns 2 meses, 3 meses, talvez, assim, de preparação. Isso transformou na época a sua rotina? Porque eu nado, Muito. eu faço natação. E assim, é Muito. outro cansaço nadar. Foi ali que eu comecei a ficar delulu, assim, com atividade física, sabe? O que você quer dizer com delulu? Atividade física? Como é que isso... Não, porque é isso, eu sempre gostei de me exercitar, eu fazia atividade física, eu fazia,
sei lá, balé, eu ia pra academia. Você sempre teve, como Felipe, um impulso mais para as artes mesmo, né? Sim. Assim, atividades. Com certeza. Naturalmente, né? Sim. Meus pais são artistas também. Meu pai foi bailarino durante muitos anos e minha mãe é atriz. Então, e sua irmã também faz. minha irmã hoje é bailarina. Uma bailarina espetacular. Maravilhosa, eu já vi você postando, acho tão bonitinha. Ela é maravilhosa. E talvez mais disciplinada do que eu. Cara, então é de família. Eu não sei, velho. Eu não sei. Eu acho muito interessante esse ponto de vista, porque assim, quando a gente pensa em artistas, a gente não pensa primeiro em disciplina. Pelo menos, não sinto que é essa relação que eu faço. E a maioria das pessoas não. Inclusive, eu usei essa desculpa por muito tempo, né? Que a minha terapeuta uma vez falou assim... Eu acho muito curioso, porque ela atende outras pessoas, tipo, artista plástico e tal. E ela falou, eu acho muito curioso como vocês têm muita dificuldade com as coisas do dia a dia. As coisas mais simples do dia a dia. Porque é um padrão, assim, Mas que ela vai do observa. temperamento de cada um, sabe? Também. Mas, assim, eu realmente vejo que, num geral, a galera, artisticamente falando, assim, tem essa coisa. Ai, sei lá, 1h me deu um pico de criatividade. Tudo bem, Como é que maravilha. você faria, por exemplo? Aí você acorda no dia seguinte. Eu iria aproveitar. Não, eu faço isso. Você não tem Às essa vezes, quando rigidez de, tipo, não vou deixar de aproveitar esse momento aqui. Não. Tá. Não. Às vezes, por exemplo, durante o processo de pesquisa de personagem, eu às vezes viro à noite estudando. Não tem problema nenhum com isso. Mas eu acho que tem maneiras de encaixar, sabe? Numa rotina. Eu acho que não precisa ser tão rígido quanto você falou, sabe? Sim. De novo, eu acho que é um combinado que eu faço comigo mesmo. Eu fui pesquisar, né, de onde vem a etimologia da palavra disciplina. E é estudo. Olha aí. E rotina é rota. E eu falei, gente, totalmente diferente do que significa pra Sabe o que é mim. engraçado? Eu nunca... Bom, eu não era também desleixado, mas eu não era tão disciplinado no colégio quanto eu era no trabalho. Não, mas é esse meu ponto. Nada na minha vida eu sou tão disciplinada quanto eu sou com o trabalho. Então. Só que eu vou fazer 30 anos ano que vem. Eu tô, tipo assim, já tá na hora, Poliana, de você ser disciplinada com você, como você é com o trabalho. Porque eu acho que isso é quase um ato de carinho e amor por mim mesma. Nessa altura do campeonato, sim. E eu realmente acho que é isso. É saber gerir seu tempo, saber o que é uma prioridade. E eu não acho que é tão saudável a gente também. A gente vive num mundo que exige da gente produtividade. Exige resultado. E é meio contra a cultura eu pensar assim, mas é porque eu acho que a vida inteira eu pensei nos resultados. Sim. Eu fui... E não no processo. Vou trabalhar, vou fazer isso aqui, e o resto depois eu resolvo comigo. E o depois ele não chegava. Essa coisa que você falou, por exemplo, de tipo, não às vezes aproveitar mesmo algumas coisas, sabe? E eu acho que hoje eu já tenho... minha relação é outra, de tipo... A disciplina comigo mesma, ela vai me fazer aproveitar mais coisas do que o trabalho. Ter um olhar e um tempo direcionado para mais coisas que trabalho. Sonhar com mais do que trabalho. Sim, com certeza. Mas eu realmente acho que, nesse caso, a atividade física é a chave. Porque você tem que mudar... Virou essa chave para você, você acha? Virou, porque daí você precisa readaptar muita coisa na sua vida. Entendeu? Foi o que a gente tava falando. Tipo, é isso, você precisa... Não vou beber no meio da semana um vinho, porque pra mim não faz o menor sentido. Não, eu vou ficar acabada no dia seguinte. Eu vou faltar minha academia. Exatamente. Não faz sentido mais pra mim. Exatamente. Eu me senti muito adulta quando eu tive esse pensamento. O que não significa que você não pode se divertir, que você não pode sair, nem nada disso. Enfim, são as prioridades de cada um. Mas eu acho que a partir do momento que você tem uma rotina de atividade física, seja ela qual for. Você gosta de correr? Vai correr. Você gosta de ir pra academia? Corre. Você gosta de, sei lá, fazer uma aula de dança, que te exige muito fisicamente? Maravilha. Sabe? Só que isso vai exigir que você se organize e organize muitos outros aspectos da sua vida a partir disso. Então, tipo, é isso. Você tem que ter uma boa noite de sono, sabe? Você tem que comer direitinho. Você tem que entender que, puta, você tem que almoçar tal hora, sabe? Sim. E você tem que comer direito. E aí você se Tem organiza. dia. Aí você se organiza seja para cozinhar a tua própria comida. Eu adoro cozinhar. Então eu gosto. Super da cozinha. Adoro. Então, tipo assim, eu gosto de ficar na cozinha, eu gosto de colocar o meu podcast ali, entendeu? Nem tão Poliana, coloca ali pra ouvir, agora, entendeu? Pra cozinhar. Ou colocar uma musiquinha, qualquer coisa que seja. E isso, sei lá, me ajuda a ter constância na rotina, sabe? E como que você lida com as distrações? Porque eu acho que a gente vive num mundo que distrai muito a gente dos nossos objetivos.
Às vezes é um fácil. problema. Às vezes o celular é um problema pra O mim. celular é uma questão. Inclusive, isso é outro aspecto em que a disciplina tem me ajudado ultimamente. Que é tipo, depois das 8 eu não pego no celular. Porque não... Tipo, não pega, não tem... Não pego, é tipo, tá, fica falar comigo amanhã quando eu acordar, só. Porque senão eu não durmo direito e eu acho que... Cara, porque assim, eu amo meme, sabe? Eu amo, assim, eu amo. De todas as coisas que poderiam ser um problema, eu não tava esperando um meme. Não, meme, e tipo, sei lá, às vezes eu percebo que eu tô no Instagram há muito tempo, eu falo, não, pelo amor de Deus, não posso. Ai, a minha droga é o TikTok. Não tenho, infelizmente. Não faça. Não tenho a menor vontade. Muito bom. Eu só tenho um Instagram. É muito melhor o algoritmo, porque ele só traz coisas muito Eu sei, legais. é o que todo mundo diz. Mas eu só tenho o Instagram, não tenho o Twitter, que não é mais Twitter, né? Eu também não que sou mudou, adepta né? disso, não. Mas assim, só o Instagram já toma tanto do meu tempo, um tempo em que eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, que eu prefiro só ter isso, sabe? E ainda assim eu preciso entender que às vezes eu tô há muito tempo online, fazendo qualquer coisa, só, sabe, derretendo meu cérebro. Não precisava, eu posso fazer outra coisa. Então isso também me ajuda, tipo, o tempo em que eu fico no celular. Porque não é saudável. Não. Não tem como. Não. E a gente nem sabe quais são as consequências desses hábitos de celular e a telas, longo prazo, né? A longo prazo a gente realmente não sabe o que vai assim. acontecer. Mas A nossa geração vai saber. Vai, a gente vai Daqui ter o a exemplo anos a gente vai saber. Eu tenho Algumas décadas. tenho sérias questões com isso, assim. Pra mim, ainda é uma terapia mesmo pra trabalhar a rede social. Porque a gente tá inserido nisso, não tem muito como fugir, né? Tipo, é um mundo que a gente pertence, de certa forma. Eu tava pensando sobre isso pra um outro episódio, que a internet era uma coisa que a gente saía antigamente. Tipo, você desligar. Eu não sei você, né, Felipe? Você é mais novo. Mas, não, assim, eu também. Eu peguei essa fase, tá? Eu não sou tão novo. Você, tipo, saía da tele... Sabe, se aquilo acabava, você falava, tá, agora eu vou sair do computador. É tipo, vou mexer no MSN agora. E a internet era no computador. Agora ela está em toda parte. Se você vai se locomover, é um aplicativo, é tudo aqui. Aí o dinheiro não tem mais, dinheiro físico. É tudo. Não, você não tem nem o tempo de ligar, né? O computador tinha o tempo de ligar ainda. Não podia ligar pro telefone que caía a internet. Sabia disso? Você não viveu isso? Não, isso não. Internet discada. Não, mas eu digo, mas um computador, um PC, você, na minha época, tinha o tempo de você apertar um botão e esperar o computador ligar. Então, hoje em dia não, você pega o seu celular, você aperta um botão e você já tem um mundo de possibilidades. Isso aí é uma coisa que é muito, muito complicada a nossa noção de tempo para a disciplina. Porque o resultado é muito rápido. Exatamente. Pílula de serotonina no teu cérebro. E vai. E como você abre uma rede social e só vê resultados bem-sucedidos, que, aliás, assim, é isso que as pessoas vão publicar. É isso que eu vou publicar. Eu não vou publicar os momentos em que eu tô triste, deprê, sabe, inseguro. Não vou publicar. É um recorte mesmo. É um recorte. E é o melhor possível. É o melhor possível. Só que como a gente abre e a gente vê isso, a gente começa a se questionar. Então você se afeta com isso. Sim. Ai, que bom ver isso. Sim, claro. Eu sei tipo aqueles vlogs que as pessoas acordam e fazem 25 mil coisas. Não, eu sei que é tudo uma ilusão. Tá. Você já viu aquele do cara? Eu não sou assim, tá? Talvez algumas pelo papo que a gente tá tendo, algumas pessoas podem pensar que é isso. Mas disciplina é aquele maluco fortão que acorda às 5 da manhã, ele mergulha a cara no gelo. Você já viu esse cara? Não. Ele passa a casca de banana. Que ele traz pra você? Pois é. Ele passa a casca de banana na cara e, tipo, ele começa, tipo, sei lá, 3 da manhã. Aí você fala, nossa, você acordou 3 da manhã, aí você passou uma casca de banana na cara, você mergulhou a cara no gelo, aí você foi pra academia. Casca de banana. Você sabe por que ele passa a casca de banana? Sei lá, deve ser bom pra pele, eu não sei. Que loucura. Vou pesquisar. Tá vendo? A rede social traz esse tipo de coisa. Coisas inúteis e coisas que são... Não, mas é isso. E você começa a se questionar do quanto você tá realmente sendo produtivo, né? Não só produtivo, mas bem-sucedido no que você tenta fazer. Também. E a disciplina pra você, ela tem a ver com ser produtivo e bem-sucedido? Porque pra mim tem muito lugar hoje... Eu tô tentando, né? Dentro da minha disciplina, eu acho que o que realmente virou a minha chave foi qualidade de vida. Tipo, mas porque eu acho que a gente tem que ter clareza para saber o que a gente quer. Por que a gente está se esforçando tanto? Já que a disciplina exige esforço e tenacidade e tudo. Por que a gente está fazendo isso? Eu acho que a gente tem que ter clareza
do motivo, né? Então, seja por, sei lá, cada um com as suas prioridades, seja dinheiro, seja sucesso profissional, seja sucesso em uma tarefa, sabe? Tem gente que tem muita disciplina para se preparar para uma maratona. Por exemplo, você já leu o livro do Bryan Cranston? Não. Qual? Bryan Cranston sabe, né? O cara do Breaking Bad. Não, O Walter não. White, Bryan Cranston. Ele tem um livro? Tem um livro, sim. Eu não sabia. Sim. Qual o nome? Eu acho que é A Life in Parts, alguma coisa assim. Não sabia. Nossa, Faz um eu tempo quero- já esse livro. Eu tenho, posso te emprestar. Eu quero. E ele conta sobre uma vez em que ele assistiu a maratona de Nova York e ele falou, eu quero chegar em primeiro. E aí ele se preparou durante, sei lá, 1 ano, correu a maratona e chegou em primeiro. Ou seja, o que ele queria? Ele só queria chegar em primeiro. E aí ele, né, colocou a disciplina para jogo. Mas não teve um momento na sua vida, por exemplo, que você teve esse nível esse tipo de pensamento e aí você não conseguiu? Porque eu acho que isso também deve ser a parte frustrante. Porque às vezes a gente não vai conseguir, talvez. Ele eu poderia acho- chegar em terceiro, e aí? Como que seria a relação, né? Não sei. Não sei. Às vezes é isso que eu fico pensando, sabe? Até que ponto esse nível de disciplina dentro de um objetivo, assim, ele pode ser construtivo ou destrutivo, sabe? É que a nossa profissão, né, Polly, ela é tão imprevisível. E eu pelo menos, eu tô sempre me preparando. Sempre, por exemplo, no início do ano, não estava trabalhando. E eu pensei, bom, eu preciso fazer algo com esse tempo que eu tenho. Então, como eu não tenho ainda coragem de desenvolver os meus próprios projetos, Eu não acho que é coragem. Eu acho que se a gente conversar depois, Não, a gente pode trocar ser. isso. Eu acho que tem Pode alguma ser. coisa, talvez, esteja te parando, que eu não te acho uma pessoa que falta coragem. Talvez te falte Não, clareza. para isso. Não, pode ser também. Sabe? Pode ser também. Talvez eu não saiba exatamente o que eu quero fazer. De qualquer maneira, eu pensei, bom, então eu preciso fazer alguma coisa com esse tempo livre que eu tenho. E aí, eu fui estudar, eu fui fazer cursos, né? E eu gosto de estar na sala de aula. Para mim é um ambiente muito precioso, importante. Então, fui fazer cursos e eu tento sempre estar preparado. Então, eu estou sempre estudando, canto, música, atuação, tudo, para estar preparado para quando chegar. Só que, às vezes, a gente faz testes e a gente não passa. A gente, a maioria das vezes, A maioria das tem vezes não passa, sim, na verdade. Então, cadê a recompensa de toda essa disciplina? Como é que você lida com isso? Eu acho que é a natureza da profissão. Tá. E a gente vai se sentir mal também. Sim, Óbvio. humano. Né? Óbvio. Mas é isso, eu acho que faz parte. Talvez seja fácil para mim falar, porque felizmente eu tenho tido o privilégio de uma constância profissional. Mas te nos ouvindo últimos falar, anos. não acho que também é esse lugar de, eu tive sorte. Eu acho que é exatamente um trabalho de disciplina e de preparação de muitos anos. Mas eu acho que entende? sim, mas eu acho que tem muitos atores que são disciplinados, que são talentosos, que são competentes, comprometidos e não têm essa recompensa. Sim. Ou sim. tem muito raramente, ou não como gostariam. Não, é sabe? uma conta que não fecha. A É uma quantidade conta de ator que tem pra quantidade de trabalho. Exato. Que existe, é. E a quantidade de não ator atuando também, né? Sim, O que é mais frustrante ainda. sim. Mas eu não sei, eu acho que eu lido bem. Eu acho que nesse momento da minha vida eu entendo que faz parte da profissão e que bom que eu tenho conseguido, apesar dos fracassos, eu tenho obtido algumas vitórias, né? Claro. Então, mas não sei, assim, é o que eu disse. Eu acho que a gente tem que ter clareza do motivo pelo que a gente está fazendo, pelo qual a gente está fazendo o que a gente faz, né? Eu quero sucesso profissional, então eu estudo muito para isso, né? Você acha que essa é a coisa mais importante pra você até agora? Sim, com certeza. Seu maior objetivo? O meu maior medo é não ser bem-sucedido profissionalmente. É Sério? o meu maior medo. Porque eu posso falar, nossa, qual é o seu maior medo? Cair de moto e me ralar inteira. Morrer, perder a minha família, qualquer coisa que seja. Sim, mas todo mundo teme isso. Isso É natural. é de onde a gente parte mesmo. Mas assim, de verdade, qual é o seu maior medo? Eu acho que é esse. Então, assim, eu trabalho para que isso não aconteça. Olha a minha ansiedade falando, tá vendo? Mas você tem
boas ferramentas para lidar com isso, aparentemente, assim. Sim. Você tem uma autoanálise sobre isso. Bastante Mas terapia o que você também. faz se você se sente despreparado para alguma coisa? Isso te desestabiliza, você acha? A falta... Porque você é uma pessoa que está sempre buscando estar preparado e ter o controle, de alguma forma, das coisas. Como que é o oposto para você? Eu tento me preparar. Diante do tempo Independente e das ferramentas que eu tiver, assim. Não sei, nunca aconteceu exatamente. Isso que eu te perguntar, você nunca se sentiu despreparado para alguma coisa? Não. Se a gente falar profissionalmente, não. Profissionalmente, não. Eu acho que e mesmo quando eu não tava, eu corri atrás. E eu consegui um resultado satisfatório, sabe? Sim. Por exemplo, quando eu fiz Betinho, meu personagem tocava piano. Eu tocava Você piano. toca, Mas eu não tocava tão bem quanto o personagem precisava tocar. E tudo bem, porque eu não precisava tocar com aquela complexidade, com aquela Tem outras milhões de coisas que a gente pode fazer para resolver isso. Mas eu pedi para a produção um professor de piano particular para que eu pudesse aprender o máximo possível e entregar em cena o mínimo que fosse necessário. E deu certo. Eu não estava devido não tem tanto tempo, né, também. Isso é uma questão, também, às vezes, né? E a gente o tempo, ele é uma coisa fora do nosso controle dentro da nossa profissão, assim. O Dom, eu tive muito tempo para me preparar, porque pela primeira vez eu fechei um trabalho com, mais de um ano de antecedência. Foi uma coisa que foi... Falei, gente, eu você teve que não tenho dançar, roupa né? pra esse evento. Não foi? Eu fiz a dança por uma questão de mais sentimento, assim, porque era um personagem sensual e quase sexual mesmo, assim. E Pra você ter mais domínio do seu corpo. eu não me sentia sensual, tipo, nesse lugar da personagem, sabe? Tipo, pra mim não era onde eu me sentia sensual, mas é onde ela trabalha. É com o corpo. Ela se comunica dessa forma. Claro. E aí eu fui fazer o Rios até, não só pela dança, mas por ser o salto também. Que Sim. acho que mexe num outro lugar, assim, do nosso corpo, que sente e fala, né? Claro. Mas foi mais por esse lugar, assim. E pra mim é incrível, né? Porque eu acho que isso mexeu em várias coisas da minha vida, assim. Tanto a minha percepção da disciplina, quanto da própria profissão, quanto a minha relação com a arte, tudo, assim. A dança foi um antes e depois. Pra mim. Acho que, assim como você teve na infância, talvez, esses milhões de atividades e coisas, pra mim, a dança foi essa sensação tardia, assim, de tipo... eu vou me dedicar a uma coisa e agora eu vou sentindo evolução. E eu vou falando, nossa... Porque eu acho que todo mundo tem isso com o esporte, sabe? Eu percebi ali que eu não tive isso antes. De fazer uma atividade e ir sentindo a evolução. Porque eu trabalhei a vida inteira e eu fui sentindo a evolução pelos trabalhos que eu pegava mesmo, assim, sabe? Sim. Só que é delicado também a gente medir o nosso sucesso. E você se sentiu assim, preparado depois? Eu me senti preparada, mas eu ainda tive muito... Preparação não foi a questão, assim. Eu acho que era isso. Eu quis acertar. Foi o primeiro trabalho que eu queria acertar. Eu não sou uma pessoa que eu penso muito no resultado das coisas. Tanto que assistir nem é a coisa que eu tenho pressa, assim, Sim. sabe? Não sei se você... Eu não gosto de Eu assistir. detesto me assistir. E as pessoas... Hoje mesmo a minha mãe falou assim... É estranho, né? Essa coisa de você se ver de vários ângulos. Eu falei, é horrível. Eu sei como é que eu sou de lá de frente, todos fazendo um monte de atividade que eu não teria essa noção. E eu acho que... Não é natural, né? Não é natural. Você assistir, eu acho. Exato. Até porque, por exemplo, sei lá, quando a gente se olha no espelho, não é a nossa imagem, a gente tá invertido, né? E é aqui também, né? É outra coisa. A TV, ela te dá o 360. É. Eu não gosto. Odeio. Eu não gosto. Mas eu acho que foi o único trabalho que eu tive essa relação com o resultado, assim. Primeiro, por ser um projeto que já era muito grande. Eu lembro que tinha muito isso, assim. As pessoas, elas ficavam muito felizes e eufóricas. E eu tava tensa e retraída, que não tem nada a ver comigo, você sabe. Eu sou uma pessoa, Sim, tipo, você é pra leve, fora, de boa. tranquila. E ali eu tava, tipo, tensa, rígida, assim. E aí eu ficava... As pessoas falavam, você não tá feliz? Eu falava, tô, mas eu tô com medo de errar, com medo de não conseguir, sabe? E foi a primeira vez que eu tive essa sensação no trabalho. Então, mas é o que eu tô te falando, isso pode ser bom também. Esse medo de errar. Essa leve ansiedade que Você a gente lida bem pode com ter. medo de errar? Acho que não, exatamente. Como é que é pra você Então, o medo de errar? eu acho que, às vezes, toma muito da minha energia e do meu tempo e da minha sanidade, sabe?
porque eu sou muito ansioso. Isso é um problema, óbvio. Não é, olha Mas eu acho que legal. também você talvez tenha encontrado na disciplina, né, um bom remédio pra ansiedade. Não, é o que eu disse, sim, com certeza. Com certeza. E uma fuga também. Uma fuga? Você acha que em alguns momentos é uma fuga? Claro. Claro. Tipo, ir pra academia todo dia é uma fuga. Com certeza. Mas é uma fuga saudável. É uma fuga saudável, óbvio. Que bom que é a fuga saudável, né? Mas Tem outras você fugas acha que que não tem são. uma relação também saudável a ponto de, tipo assim, você, sei lá, tem uma semana difícil, não vou. Por exemplo, você não fica triste, às vezes, num momento de meio apatia com as coisas, e aí você não consegue fazer aquilo. Porque é um limbo ruim de entrar pra você sair depois, sabe? Eu não tava, por exemplo, no início desse ano, esses últimos meses, não foram meses fáceis pra mim. Eu não tava tão feliz, eu tava me sentindo um pouco inseguro. Não foi um período fácil pra mim. Então, talvez eu tivesse me sentindo um pouco inerte, um pouco apático, mas eu tentei continuar com a minha rotina, porque se eu não abraçasse isso, aí eu tava perdido. Talvez é justamente nesse momento, né, que tem que ter Aí eu acho que é mais importante. disciplina. Aí eu acho que é mais importante, porque senão eu fico preso com os meus pensamentos e eu não tenho muito para onde fugir, entende? Então, se pelo menos eu tenho uma rotina que me força a me exercitar, que me força a estudar, que me força a pensar em outra coisa que não seja pensar em mim, maravilha. Porque eu acho que também isso é importante, né? Não pensar na gente, ficar só pensando na gente, pensar no mundo também, pensar é isso. Sair de dentro para fora. Isso, ir para fora e pensar um pouco no futuro. De novo, a ansiedade como uma ferramenta, entendeu? Pensar um pouco nas consequências boas e ruins de tudo que a gente faz agora, sabe? Encontrar maneiras de usar isso para a gente estudar, para a gente se preparar, para a gente criar nossos projetos, sabe? Sim. Não sei. Então acho que para mim Engraçado te ouvir falando, porque quando você fala assim, né, desse lugar da disciplina para o projeto, eu acho que a minha vida eu me movi muito mais pela coragem do que pela disciplina, assim, 1 milhão de vezes. O que assim me fez muitas vezes dar com a cara na parede, assim, e me esborrachar no chão. Mas também falar, tá, eu já sei que isso aqui eu não sei fazer, então vou fazer outra coisa. Mas pelo menos você teve coragem, pelo menos você tentou alguma coisa. É porque eu acho que eu tenho mais medo de me arrepender das coisas que eu não fiz do que eu fiz. Sim, claro. Óbvio. Tudo. Principalmente no pessoal. No trabalho, eu acho que eu sou bem mais cautelosa. Porque a gente tem que ser, né? E porque eu acho que eu sou mais disciplinada mesmo. Mas do que no pessoal, você acha? Eu não tenho medo de sofrer, de fazer papel de ridícula. Não tenho. Engraçado. Porque eu confio na minha capacidade de me reerguer, sabe? Emocionalmente, assim. Hoje eu tenho. Eu já não tive tanto de fazer o papel de ridículo. É? Com relacionamento, por exemplo. Nossa, eu era muito o cara que ficava apaixonado. Era romântico. Eu vi a sua entrevista com a Gigi. Super. Qual dos dois era mais romântico e você ganhou? Você não acha que você acha que você perdeu isso? Eu não sei, assim... Eu comecei a me achar tão ridículo apaixonado, porque eu era tão romântico. Sério? E aí eu acho que eu dei uma podada, assim. Mas você acha que isso não é talvez um lugar também da gente racionalizar uma coisa que não é racional? Claro, óbvio. Porque assim, você sabe que... Não sei se você já... Desculpa se eu estiver dando uma informação errada aqui, mas eu, de fato, li isso em vários lugares, não foi no TikTok. Mas, assim, parece que o cérebro de uma pessoa apaixonada é quimicamente igual ao de uma pessoa em estado de demência. Sim, eu sei. Sim. Tipo, não dá pra você racionalizar esse processo. Claro. Tipo, pra se apaixonar, você vai ser meio ridículo. Não tem o que fazer. Só que aí, por exemplo, é verdade, claro, a gente fica ridículo. E essa é um pouco a graça também da coisa. Mas aí você quebra a cara várias vezes e você tem menos coragem de se permitir ser tão espontâneo. E aí você acaba deixando o lado racional tomar conta. Quando não deveria. E você acha que você é uma pessoa mais racional? Com certeza. Pra tudo na vida. Aí quando eu tava apaixonado eu não era. E eu tô ficando mais. Entendeu? Mas você não acha que isso talvez... Só que eu acho que também, tipo assim, por outro lado, é a vida adulta e a idade que vai chegando e a gente se torna mais racional com tudo.
Eu acho importante Sim. não se deixar perder a essência. É isso que eu ia falar. Tipo assim, eu acho que é o equilíbrio, né? O equilíbrio. A gente tem que ser... Essa é a regra da minha vida. Eu sempre tento ir pro lado do equilíbrio, o caminho do meio. Porque eu sou Eu acho que você intensa, é equilibrada, assim. cara. Ai, você acha? Ou pelo menos você busca o equilíbrio. Ou eu disfarço Isso já bem, é né? importante. Sacanagem. Pode ser, eu não sei. Não sei. Você acha que eu busco, então, o equilíbrio? Você tem Eu essa acho que sim. percepção? Não, você parece. Você parece uma Eu pessoa acho que de uns anos tranquila. pra cá, principalmente, assim. É maturidade, né? Não, acho que maturidade você. faz Não, eu bastante. acho que você é dedicada, você é determinada. Sabe? É mesmo. Obrigada é mesmo. Eu realmente consigo ver e aceitar isso com muita facilidade pro trabalho, assim. Mas pro pessoal, acho que é uma coisa bem recente pra mim, me ver nesse lugar de... E é legal, porque eu acho que isso me empodera, assim. Eu falo, caraca, tipo, hoje, por exemplo, antes de vir pra cá, a gente gravou ontem 2 programas, que foi um volume maior. Então, hoje a gente só tinha um pra gravar, a gente conseguiu ir mais tarde. E eu poderia ter dormido até mais tarde, feito várias coisas. Eu falei, não, eu vou manter minha manhã calma e tranquila. Vou acordar num horário que eu acho que é com calma, fazer as coisas que eu preciso fazer com calma, almoçar. Eu tô numa fase que eu não negocio as coisas de saúde, sabe? Olha só. Mas Isso chama isso disciplina, Polly. Depois de muitas dores de cabeça. Ué, que bom, pelo menos Ficar chegou. doente, mas aprendi. Aprendi com a falha, com o erro. Que às vezes é um bom professor também, mas... E você já tá tendo a recompensa? Já tá se sentindo melhor? Porque é isso, né? Sinto, eu me sinto menos ansiosa, eu me sinto menos... Eu adoro fazer as coisas com calma, né? Tipo... Não, quando eles falaram que você já tinha chegado... Eu quase infartei. Não, mas, gente, eu cheguei... Mas eu falei também... orar. Aí já vem meu lado bom e fala assim, mas Poliana, ele chegou antes. Essa responsabilidade Não, pedi é desculpa do pra Felipe. Duda, inclusive. Cadê a Duda? Não, porque a Duda... Ela tá lá fora. Não, eu falei, já pode pedir o Uber. Eu nem sabia. Tipo, é porque você achou que era 1 hora antes. Exatamente. Tá tudo bem. Tudo Mas você bem. tem que estar errando, você acerta, né? Pois, Você pode chegar só, 1 hora depois. Que loucura. Esse é um problema. Você acha que a sua disciplina, ela te dá liberdade? Sim, Sim? acho que sim. Acho que sim, porque... É isso, eu acabo me sentindo mais seguro. Então ela te traz segurança. Me traz segurança. E aí eu acho que quando a gente tem segurança, a gente se permite ousar um pouco mais. Sim, com certeza. Sabe? Por exemplo, se eu vou pra academia todo dia, e se eu corro, e se eu como direitinho, isso me dá liberdade de, no fim de semana, se eu quiser sair e beber... E comer. E comer muito. Muito mal, e tá tudo bem. Pedir um delivery às Obsceno. 2 da manhã. Obsceno, sabe? Troglodita, assim. Eu posso. Tá. Então, isso é uma liberdade que eu conheci nos últimos anos. Interessante. É um outro ponto de vista da liberdade dentro da disciplina. Porque é isso, você ganha segurança. Você sabe que você tá fazendo direitinho o que tem que fazer. Você sabe que você encontrou algum tipo de equilíbrio, né? Eu acho, nas coisas, assim. E o que pra você é inegociável dentro da sua disciplina? O meu compromisso com o trabalho é sempre mais É importante. maior do que o seu compromisso com você? É sempre mais importante, Isso não te incomoda? Até hoje, não. Por enquanto, não. Não Quando atrapalhou. mexer nessa estrutura, se você quiser falar comigo, eu já passei pela fase do surto. Não, mas olha, assim, por exemplo, já atrapalhou um pouco. No ano passado, quando eu acabei o filme, Os 100 Dias, eu tava todo errado, assim, tipo, hormonalmente. Sério? Tipo... Olha. Realmente eu exigi muito do meu corpo e da minha saúde para poder chegar onde eu cheguei. Foi maravilhoso, eu consegui o que eu queria, legal. Mas acho que também foi uma porrada, sabe? E você nunca tinha tido essa experiência antes, talvez, né? Não. Eu perdi 10 quilos muito rápido, fazendo muito esforço. Estando Isso é muito estressante pro estressado. corpo e pra muito, cabeça. Totalmente. Eu fiquei... Chegou um momento, acho que mais ou menos no meio do filme, eu estava com 8% de gordura corporal. Isso não é nem um pouco saudável. Não. Tá? Crianças, não façam isso em casa. Nem adultos. Nem adultos, nem ninguém.
ótimo, era o que eu queria, mas É. eu priorizei o profissional, o Sim. trabalho, ao invés de priorizar a minha saúde. Acho que valeu a pena, eu faria tudo de novo, eu só faria diferente, sabe? O que você faria diferente pra você? Não, é o que eu te disse. Aquela parte do... Leveza. né? Eu tentaria encontrar um pouco mais de leveza. E você faz terapia, né, Fê? Você é um Faço. cara da terapia. Sim, preciso. Bem Nesse importante. período, você acha que foi diferente pra você? Essa análise mental? Porque eu acho que muito do que eu te escuto falando, assim, sobre a sua disciplina, é realmente de um lugar de clareza de onde você tá agora e pra onde você quer ir. Uhum. Você tem essa clareza muito forte, assim. Sim, tenho. Isso é um pilar, Acho que é talvez, o que me move, É. de certa maneira. Essa clareza é o que me dá segurança para poder me movimentar, tanto no pessoal quanto no profissional, assim, sabe? E a terapia ajuda muito, com certeza. Tudo, né? Ainda mais no ano passado, que eu estava muito sozinho. Você falou que eu estava recluso. Tá, A terapia foi muito senti bem, importante. mas Foi ótimo, na verdade. Eu são gosto de ficar períodos, sozinho. a gente também tem que olhar dessa forma. Não, foi um período. Tanto que quando o filme acabou, eu voltei a socializar como um ser humano normal. Tanto que você tá aqui agora. Tanto que eu tô aqui agora, não estaria aqui. Mas naquela época você era poucas. Não de um, tipo assim... Mas dava pra entender que você tava recluso. Não, eu tava recluso, eu tive tava bem essa percepção estressado. de você. Não, quando acabou, meus pais, que estavam próximos durante praticamente todo o processo, eles falaram, nossa, que bom que acabou, porque você tava insuportável. Eu Que tava legal chato. da inteligência deles também de esperar acabar Sim, pra falar isso. nossa, vocês estavam chato. Nossa, que bom. Eu tava muito estressado. Eu tava com fome. E a Sacou? fome. Eu sou a pessoa que quando eu tô com fome eu fico hangry. As minhas amigas... Também, Nossa, horrível. esses dias a minha amiga juntou com a minha mãe pra falar, as duas. Eu tava com fome. E eu falei, gente, tá, a gente pode falar sobre isso daqui a pouco, mas vamos pedir logo a comida porque eu tô com muita fome. Aí elas, nossa, você com fome, realmente, parem as máquinas, tem que comer. Pois é. Mas é verdade, eu fico chata com fome. É. Mas eu sou legal com outras coisas. Só não me deixar com fome. Deixa eu te perguntar. Você acha que teve algum momento que você conscientemente optou por ser menos rígido, menos disciplinado por outras circunstâncias? Ou você sempre realmente foi um cara que acha que isso vai valer a pena sempre, em todas as circunstâncias? Eu acho que esse ano eu tô um pouco mais assim. Você tá mais easygoing. Eu tô mais easygoing. Ai, que delícia. Eu tô um pouco mais tranquilo. Sem abrir mão da minha rotina, Uhum. que me faz bem. E eu acho que eu já sou até um pouco dependente disso a essa altura. Não dependente, mas como eu falei, vira um hábito e você nem pensa mais em algum momento, Você sabe? acha que você separa bem isso? Do que é um hábito e do que é talvez, algo que te prende, assim, ainda? Tipo, isso aqui é um hábito, mas isso aqui é uma coisa que, se eu não fizer, Acho que sim. eu vou me martirizar um pouquinho, assim. Acho que sim. Acho que até justamente porque, como eu falei, eu tô um pouco mais tranquilo esse ano, assim. É o que você falou, eu tô mais easygoing. Uhum. Acho que eu tenho aberto algumas exceções, sabe? Você acha que alguma coisa... Você tem clareza do que te levou a optar por isso? Sim, porque ano passado foi um porque trabalho. Você é um cara eu muito... só trabalhei ano passado. O que é ótimo, eu sou apaixonado pelo Capricorniano. trabalho. Sim, eu quero trabalho e dinheiro, só, não mais nada. Eu só penso nisso. Eu só quero isso, gente, tá tudo certo. Mas acho que por isso, assim, aí veio esse ano e eu tô me permitindo descansar um pouco mais, sabe? Tanto que essa viagem... Você vai viajar, né? É um tipo de viagem que eu nunca fiz e eu tô E como é fazendo... que é? Pra você viajar, como é que é? Tipo, você fica... Por exemplo, você vai estar lá em Nova York malhando? Não. Sério. Ficar de boa. Não, tô de férias. Tá. Vou malhar e não... Ué, não sei. não. Disciplina, rotina. Não, Tem gente que quando tá viajando, mas olha tipo só. assim, eu não vou negociar isso. Mas olha só, se eu não tivesse a minha rotina, talvez eu ficasse angustiado em Nova York. Como assim? Porque se eu tenho, durante todo o ano, a minha rotininha bonitinha, não tem problema, durante 2 semanas, eu abrir mão completamente disso. Completamente. Mas você não tem dificuldade Completamente. pra voltar depois? Não. Porque eu acho pra mim a volta é humilhante. Não, Não, quando eu estiver lá há alguns dias, eu já vou estar desejando voltar. Pra rotina. Eu sou viciado. Você é um cara muito fitness, entendeu? É. Quando que você acha que você
Como que é o processo de adaptação pra você com essa sua característica? Assim, você acha que você tem, tipo, dificuldade pra momentos de mudança, transformação, adaptação? Quando você, tipo, tá mudando de fase, assim, sabe? Que é novo. São coisas novas. Acho que sim. Acho que a mudança de fase é interessante, né? Porque acho que esse último ano e esse ano que a gente está agora, eu tenho tido uma compreensão mais clara do que é a vida adulta. E Tá se certas... sentindo mais adulto? Tô, E você tá gostando disso? mais ou menos. Conta do menos pra gente, Não, Felipe! porque é muito bom você, né, se conhecer e adquirir a sua independência e se entender cada vez mais como alguém no mundo, né? Um indivíduo no mundo. Mas é muito difícil também compreender a realidade como ela tá posta, sabe? De tudo, da profissão, dos relacionamentos, do mundo. Do mundo que a gente vive, meio apocalíptico. Sabe, da nossa família, dos nossos amigos e ter uma relação um pouco mais clara e crua de como são as coisas. Certas desilusões da vida adulta mesmo, sabe? Entender que talvez nem tudo vá acontecer como a gente gostaria, sabe? E que a vida é isso. Talvez ela seja um pouco mais decepcionante do que parece. Mas que tudo bem, porque a gente aprende a lidar. Tá tudo certo. Então você acha que dentro da sua disciplina tem resiliência? Com certeza. Com certeza. E tem sido importante para mim nesse momento, sobretudo. Nesse momento de adentrar a vida adulta dessa maneira, sabe? Acho que ter a disciplina de não abandonar o que eu gosto, sabe? De não abandonar quem eu sou também. Eu acho que isso é importante. E de não abandonar a clareza do que eu quero para a vida. Eu acho que isso é... E como que seria pra você, talvez, se dar conta que você quer outra coisa? Você lida bem com essa... com mudar de rota? Tipo, você... Porque externamente a gente não controla. Mas às vezes a gente se vê num lugar de total vontade de mudar. Você acha que você é preso às coisas que você construiu? Não por uma essa influência questão? externa, é isso que você está dizendo? Sabe quando você Por um olha desejo em volta nosso. e você fala, cara, acho que eu quero uma outra coisa pra mim. Essas certezas, sabe? Eu tenho uma certeza disso sobre mim, e de repente você olha e fala, e acho que eu não tenho mais. Eu te digo isso porque no último ano pra cá, as pessoas me perguntam as coisas e eu sempre falo, não sei. Não sei. O que você quer? Não sei. Quando você volta? Você me perguntou, quando você volta pro Rio de Janeiro? Não sei. E eu adoro ter essa resposta. Assim. Eu sinto que isso incomoda mais as pessoas do que a mim. Eu gostaria de ser mais assim, sabia? É? Eu gostaria de ter menos certezas. Eu acho. Então, acho que você é agarrado às suas certezas. Sim, eu acho que eu sou um pouco refém das minhas certezas. É? Com certeza. Mas Com isso certeza. não te incomoda? Com certeza. Não me incomoda, não. Eu acho que eu só gostaria porque, de novo, eu traria um pouco mais de leveza pro meu comportamento e pra minha existência no mundo, sabe? A forma que você existe. Exato. Tá. E porque também a gente não pode ter tanta certeza de nada. É porque não tem garantia. Não A tem certeza eu acho que a garantia. gente pode ter, porque... Mas é isso, uma certeza que tá posta no mundo Não, mas- de completa Mas é falta por de isso que eu controle. digo que eu sou um pouco refém. Tá. Porque é isso, se o meu maior medo é um fracasso profissional completo e absoluto. Isso é uma coisa que tá fora do seu controle de alguma forma. Sim. Algum nível. Sim, e eu sou um pouco refém disso. Por isso o medo, né? E eu gostaria de ter menos certeza. Eu Mas gostaria aí de você vê poder que outras levar coisas que eu tudo tenho isso. medo. Eu tenho medo... Eu falo na terapia mesmo, isso é diagnosticado. Eu tenho medo de enlouquecer. Sabia? Ah, é? A minha terapeuta Tipo, falou clinicamente? Isso clinicamente. A minha terapeuta falou isso pra mim, ela falou, você tem medo de enlouquecer, né? Eu falei, tem. O meu maior medo é ficar maluca. Porque eu acho que eu sou Eu tão... tenho medo disso também. Eu tenho medo. Você tem? Eu tenho medo do esquecimento, por exemplo, de ter alguma doença Tipo que me Alzheimer. faça Alzheimer, demência, qualquer coisa assim. Mas mais com as pessoas que eu amo do que comigo. Também muito triste perceber acontecendo, mas eu tenho medo de que aconteça comigo também, claro, né? Porque é isso, você de alguma maneira perde a sua essência, sabe?
Então você também é apegado à sua essência tanto quanto ao sucesso do seu trabalho. Isso é um bom caminho. Acho bom que caminho, sim. bom Acho caminho. que sim. Acho que sim. Você acha que é importante você amar o que você faz ou você não tem esse... eu tenho que gostar de tudo que eu faço pra fazer. Ou você fala, não, eu vou fazer isso aqui, eu não gosto de fazer, mas é importante pra mim, eu vou fazer. Tipo, você tem essa inteligência? Porque eu não. Eu sou meio criança nisso ainda. Olha, isso é importante pra mim. Mas aí você não gosta daquela atividade, mas ela é importante. Não, é porque eu acho que não dá pra dizer, nossa, você tem que amar o que você faz. Não. Nem todo mundo pode fazer o que ama. Mas eu não digo só no trabalho, não. Eu digo na vida. Sim, As claro. escolhas da vida, da rotina. Eu acho que a gente tá sempre tentando fazer o que a gente ama e amar o que a gente faz, né? Mas nem sempre é possível. Porque, é como você falou, não existe garantia de nada, sabe? Nem tudo é tão certeiro quanto parece. Então, eu não sei. Pra mim é muito importante que eu ame o que eu faço. E eu, de fato, amo. Mas você acha que você lida bem com fazer coisas que você não gosta? Acho que sim. É? Acho que sim. Eu acho isso uma qualidade invejável. Eu acho que às vezes na vida a gente tem que ser meio pragmático mesmo, sabe? Você tem essa facilidade de ser pragmático? Eu acho que a gente tem que também ter a habilidade do sangue frio, às vezes, entende? E, de novo, tentar encontrar algum propósito para aquilo. Porque não é possível que você tá fazendo algo que você não gosta em vão, sabe? Sim. Sei lá. Como que você lida com tédio? Porque eu acho que fazer as mesmas coisas, tipo, rotina pra mim, é um sinônimo um pouco de tédio. Eu adoro fazer coisas novas. Eu também. canso rápido das coisas, sabe? Eu também. Daí eu fico tipo, nossa, mas eu vou todo dia fazer isso. Meu Deus, por quanto tempo, sabe? Eu fico... Isso é uma barreira ainda pra mim. Eu acho que a gente vai encontrando maneiras de variar. Tipo, você a não rotina, cansa de vai. fazer academia? Academia Canso. me cansa. Canso. Às vezes eu falo, nossa, que preguiça. Só que quando eu penso, eu já tô no caminho pra lá, entendeu? Dizem que não pensar muito ajuda, né? Não pensar Tipo, muito só põe a ajuda. roupa e vai. E tem uma coisa que tem me ajudado, que é variar mais nos exercícios, sabe? Eu tô fazendo um treino agora com o meu personal 2 vezes por semana. Que são treinos completamente diferentes um do outro, assim, sabe? Eu gosto muito de correr também. E aí, quando eu corro em lugares diferentes. Eu gosto de correr na rua. Então, às vezes eu faço uma rota. Às vezes eu vou para outro caminho completamente oposto. Não sei, é tentar encontrar a variedade. É um exercício de criatividade. E mesmo isso, na né? rotina. Tipo, eu falo, eu gosto de ler. Eu tento fazer esse combinado comigo mesmo, de ler pelo menos 20 páginas por dia. Eu tento ler livros diferentes, variar no tema, eu nem sempre gosto de ler romances, às vezes eu pego livros teóricos também, sabe, para variar. Não sei, eu acho que é encontrar maneiras de fazer isso. Eu sempre fico empolgado, entusiasmado com o meu fim de semana, porque é um fim de semana que eu gosto de fazer muita coisa diferente. Você vive a semana querendo chegar no fim de semana? Ou não? Não. Mas você tem essa empolgação? Não, mas eu me entusiasmo com a possibilidade de... Dormir até meio-dia. Não, porque eu não gosto de dormir até meio-dia. Você é muito disciplinado. Não, mas não por isso. Não, mas isso não é qualidade. disciplina. Isso não é disciplina. Eu só não gosto. Tipo, eu não consigo dormir até meio-dia. Eu vou acordar antes. Independente da hora que você for dormir. Vou acordar antes. Eu acho que talvez uma vez na vida eu tenha passado de meio-dia em algum... Mas sonequinha da tarde, não? Sonequinha da tarde eu gosto. Sonequinha da tarde é uma delícia. Inclusive, a melhor cura pra ressaca, né? A gente tava falando. Gente, olha, eu tenho vivido esse negócio da ressaca porque o Felipe tem 24 anos, mas depois que eu fiz 27... Mas mesmo pra alguém de 24 anos, a cochileta russa pós-almoço... cochileta russa é muito bom. É eu gosto da pós-praia, cochileta russa. da ressaca. Maravilhoso também. Nossa, maravilhoso. Tomar um banho, comer um negocinho, E quando você toma ligar sol, o ar, né? acabou. Quando você toma muito sol, dormir soninho depois gostoso. é muito gostoso. Não sei porquê. O sono pós-natação e pós-praia, pra mim, é tipo, poucas coisas... É delicioso. Chegam lá, assim. E pra mim, o soninho pós-ressaca. Isso é importante. Quando eu tô de ressaca, tem que dar uma cochilada à tarde. Eu durmo mal de ressaca. Então, eu durmo mal, só que aí eu cochilo à tarde e eu recupero. Eu só fico desejando que aquilo saia do meu corpo. Fico assim, nossa, até, olha só que engraçado. Ressaca me dá vontade de fazer exercício pra suar.
Então, isso é ótimo, é maravilhoso. Odeio. Só que aí, como é que você faz exercício se você tá de ressaca, né? Então, não vale a pena. É contraditório. Não vale a pena. É isso, gente. Nós somos da geração... Porque tem isso, né? Os jovens estão muito disciplinados hoje em dia. Porque tem muita gente que tá parando de beber. Mas também tem toda uma discussão sobre a galera que fala que esses jovens que estão muito disciplinados vão deixar de viver muitas coisas. Que é uma galera que, tipo assim, vive essa coisa de não sair, não sair da rotina. Nossa, mas pra você viver muitas coisas, você tem que beber? Eu não sei. Não necessariamente. Eu digo, essa geração mesmo que acorda cedo e faz isso, os vlogs, né? Os vlogs da rotina. Ah, sim, Acorda às 3 da manhã, E passa não banana na negocia. cara. E é o grande pilar na vida da pessoa, assim. E é uma galera que, tipo assim, parece que não sai tanto. E aí tem a galera mais velha, que não sou eu, uma outra geração, que fica assim, nossa, vocês não estão vendo muitas coisas. Eu acho que eu sou uma geração meio cúspide, eu nunca sei o que eu sou. Uma geração Z, X, Y, W, não sei. Mas eu sinto que eu peguei tô na transformação aqui do mundo. Então, eu acho que eu tive aquela coisa... Tive infância. Mas também tô vendo muito louco esse mundo caótico que a gente vive. Eu também. Eu sinto que eu tive Você tem essa sensação? uma infância completíssima. Criança. Completa. Eu brincava na rua. Ficava o dia inteiro descalço, correndo pra lá e pra cá. As crianças de hoje não sabem o que é isso. Isso é importante também, cara, eu acho. Eu acho, porque... A gente tem fases na Sim. vida, faixa etárias. Essa divisão ela foi feita por algum motivo, né? Acho que é importante. A gente tá chegando no final. E aí eu tenho uma pergunta que eu acho que vai ser muito interessante de escutar, porque você é um cara bem da profissão, assim. Se você fosse se descrever sem dizer o que você faz, o que você diria? Eu diria que eu sou um apaixonado, disciplinado, criativo e com muita fome de existir no mundo e de conhecê-lo como ele é e como ele pode ser comigo. Você pensa sobre isso? Como que você pode fazer algo sim. no mundo? Acho Para que além sim, do trabalho, com claro. certeza. Deixar um legado, né, de alguma maneira. Você pensa nisso? Penso. Acho que... Porque o legado não precisa ser uma coisa material, né? Sim. Eu me inspiro muito com livros e filmes que eu assisto. E eu acho que são esses atores ou são essas histórias que deixam alguma marca em mim. E eu quero, de alguma maneira, a minha maneira, deixar uma marca em alguém que seja, sabe? Transformar Você acha que talvez alguém. essa vontade até do sucesso do trabalho seja Com certeza. um caminho para isso? Eu sinto muito isso porque eu gosto de ser público, inclusive. Gosta? Eu gosto de ser... Você lida bem com isso? Sim, eu gosto de ser plateia. Eu acho que qualquer grande... Ah, entendi. Eu tava entendendo outro lugar do público. Ah, não. Tá. Eu Você entendi. também gosta de ser plateia. Eu gosto entendi. de ser plateia. Perfeito. Eu acho que é importante ser plateia. Eu acho que a gente tem que... Totalmente. Eu acho que Aprender por observação tudo o artista tem que assumir um compromisso de ir ao teatro, ir ao cinema e de consumir. ler livros e, sabe, assistir tudo que os outros artistas estão fazendo também. E eu assumo esse compromisso comigo porque isso me inspira. Eu gosto de ver um bom filme, eu gosto de ver uma boa peça de teatro, eu gosto de ler um bom livro. Então, se eu puder entreter e inspirar alguém assim, maravilha. Isso profissionalmente, mas se eu puder fazer a diferença na vida de alguém, na minha vida pessoal, melhor ainda. Então, sei lá. Não sei se respondeu a sua pergunta, mas... Porque A gente não tem compromisso com a resposta aqui. É, a gente tem compromisso com as questões, mais do que com as respostas. Agora, deixa eu fazer uma brincadeira. Ai, meu Deus. Vamos brincar. Ela é dividida em 2 partes. Perguntas, assim, pra gente ir aquecendo, entendeu? Uma vida sem redes sociais seria mais... Tranquila. Gente, as pessoas têm muitas questões com a rede social, porque ninguém fala... Ai,
Ai, sei lá, chata, não. O meu lado menos poliana vem à tona quando? O meu lado menos poliana? Você não é tão otimista assim com isso. Meu lado menos poliana vem à tona quando eu não estou com o poliana. Você é muito... Você realmente cresceu na indústria e sabe as respostas todas certas, entendeu? Isso aqui é treinado, amor. Se você fosse uma fruta, que fruta você seria? Nossa, você sabe que eu fiz um filme agora que eu sou um abacaxi, né? Você viu isso? É sério. Eu não É um sabia. filme de animação, uma animação brasileira. Eu vi. Você... Chama Abá e Sua Banda. E eu sou o você é o Abá, que é Abá. um abacaxi. Como é que foi dublar um abacaxi? Você seria abacaxi, então? Eu sou um ator do método, né? Eu virei um abacaxi. Você virou um abacaxi. Por um ano. Tô brincando. Como que foi pra você ser um abacaxi por um tempo? Foi muito legal. Foi Eu muito gosto de divertido. abacaxi. Eu amo abacaxi. Mas eu não sei se eu seria um abacaxi. É que eu fico tendencioso a escolher a minha fruta preferida, né? Ué, mas... Mamão. Já temos mamões aqui. Você tem amigos? Sério? Sim. Quem que é mamão mais? Foi a Bruna. Ela é Mascarenhas. Aham. Ah, então nós seremos dois... Dois mamões. Mamões? Ai, mamões? Mamãos? Qual que é o plural de mamãos? Conta pra gente aqui nos comentários. Eu tô pegando jeito, tá vendo? É isso Aos aí. poucos a gente chega lá. Se a felicidade tivesse uma textura pra você, qual textura seria? A gente brinca, mas a gente também é sério aqui. Nossa, isso é muito interessante. Não é? Ai. Felicidade seria... Essa é uma das que eu fico mais curiosa. pra ver Nossa, agora. essa é difícil, né? É porque mexe com... Sai do automático, né? Tipo, textura pra um sentimento. É pra bugar o cérebro. Nossa, eu não sei. É que eu não tô pensando numa textura, mas eu tô pensando na sensação de sol na pele, assim, sabe? Então... Talvez areia, assim, sabe? Na Areia. praia. É Tá. isso. Areia quente. É, uma areia quente. Uma areia quentinha. Isso. Num dia de sol. Gostoso isso. Legal. É uma felicidade interessante. É. Se a sua tristeza fosse um gênero musical, qual seria? Minha tristeza? É, a sua. É pessoal. Blues. Tá. Ele é maduro. Eu gosto de Ele blues. sofre é tão bom. maduro. É uma delícia, não combina? Eu adoro essas respostas, porque tem gente que fala samba, rock. É muito interessante como cada pessoa é bem única. Blues tem uma melancolia enorme, né? É interessante, realmente sofrer com blues é... É. Se a sua vida fosse um filme, seria de... Seria tipo The Bear, assim. Muito ansioso, muito caótico, gritaria. É Dramedy, eu acho que eles falam. Uma né? dramédia. Seria uma dramédia. dramédia. Seria uma dramédia. Sim. Bom, hein? Eu assistiria. Qual personagem você escolheria pra ser seu melhor amigo ou sua melhor amiga? O Homem-Aranha já é meu melhor amigo, né? Imaginário, talvez, sei lá. Então seria o Homem-Aranha. Ah, com certeza. Você faria o Homem-Aranha máximo. com certeza, né? Você é a cara do tipo de ator que eles escalam pra fazer o Homem-Aranha. Ah, eu Tipo amaria. Tom Holland do Brasil. Eu amaria, mas eu te amo- vejo super. O Homem-Aranha é meu personagem preferido da história, né? Mas acho que não. Eu acho que eu gostaria de fazer um vilão do Homem-Aranha. Eu acho que eu tenho uma relação muito íntima com o personagem, sabe? Eu cresci lendo quadrinho. Eu acho Entendo que totalmente. sou muito apegado. Eu ia ter que fazer um... Tipo, é perto demais. Exato. Olha que interessante. É. Qual a primeira coisa que você faz quando chega em casa? Sei lá, abro todas as janelas, talvez. Mesmo no frio de São Paulo? Assim? Não tá tão frio, tá agradável. Eu moro no Rio ainda. Quer dizer, não sei mais onde eu moro, né? Tem essa pergunta que as pessoas fazem. Eu falo, não sei também. Gente, eu não sei. No momento, Primeira eu tô coisa que eu faço. O que vivendo. as outras pessoas responderam pra essa pergunta? Todo mundo... É porque todo mundo tem gato até agora. E daí Eu vai não- falar com o eu não gato. tenho, eu sou completamente Você é um solitário. Totalmente sozinho. Sozinho. Triste. Não necessariamente, a gente Cara, tem solitude. Eu amo estar sozinho. Vai. Se o seu desejo fosse uma comida, qual seria? Ai.
Um hamburgão com batata frita, coquinha gelada. Coquinha pra você é Esse zero é o ou meu você guilty vai pleasure. tranquilo na... Zero, é. Zero. Eu amo. A Mas assim, disciplina. eu amo comida japonesa também, tá? Ai, gostoso também. Eu amo. É bom. Mas eu acho que eu É que seria, quando tipo... eu quero ser indulgente é um hamburgão mesmo. É, né? É porque a gente tá falando de desejo. Entendeu? Uma É coisa isso, exato. É é. apetitoso, Isso, é. tem que ser apetitoso. Se você fosse um cheiro, que cheiro você seria? Cara, todo mundo fala do meu perfume, né? Então eu teria que ser o cheiro do meu perfume, que parece que já é o meu cheiro. seu cheiro. É. As pessoas às vezes me mandam você mensagem. seria um Tipo, perfume. você tá aqui em tal lugar? Eu falo, não. A pessoa fala, não, é que eu senti o seu cheiro. perfume. Eu Olha acho só. extremamente... Virou uma marca registrada. Assim, uma das coisas que mais vem à memória de alguma coisa é o cheiro, né? É. Pra mim é muito, muito E forte. eu não posso dizer o que é esse cheiro, porque é o meu cheiro, né? A pessoa que tá ouvindo o nosso podcast não vai saber. Mas é daquelas pessoas que não divide o cheiro do perfume? Porque tem gente que fala, ai não, meu cheiro eu não vou falar. Ah, não, eu posso falar, mas se eles me pagarem, né? Paga nós. Né? A gente já tá... Todo episódio a gente amarra uma publi. Eu gosto dos meus Exatamente, convidados Pô, por peraí, isso, né? entendeu? Jogar fora? Qual era a profissão da sua criança, tipo, num sonho? Não, no caso, você fazer chiquitita com 12 anos de idade. Não, porque eu perguntei isso pra Giovana, ela riu da minha cara. Eu falei, não, amiga, tipo, sonho, sabe? Eu queria ser uma espiã, tipo isso. Eu acho que eu queria ser... O Homem-Aranha. Não. Eu queria ser um... Como é que fala, cara? O quê? Dos dinossauros lá. Arqueólogo. Arqueólogo. Porque eu amava Jurassic sua Park. Eu amo cara. Jurassic Park até hoje, né? E... Você é muito nerd no seu íntimo, né? Eu adoro Muito, isso. totalmente. Eu adoro isso. Totalmente. Não mude. Eu ia querer ser um arqueólogo, porque eu tinha um fascínio enorme Olha que pelos interessante. dinossauros, assim. Eu era viciado. E combina com você. Eu consigo imaginar o Felipe arqueólogo. Legal. De verdade, isso é sério, vai que vai. Agora a gente tem uma outra brincadeira. Que depois a gente vai fazer Muitas brincadeiras. Eu adoro brincar. A gente depois vai fazer tipo uma poesia com suas respostas. Você vai entender. Confia no processo. Oh my God. A disciplina, confia no processo. Tá. Eu te prometo. É uma coisa ou outra, só pode escolher uma. Tá? Multidão ou a sós? A sós. Pisar na grama ou cheiro de chuva? Nossa, esse é muito difícil. Você vai sofrer ao longo desse caminho. Ai, cheiro de chuva. Intimidade ou aventura? Aventura. Certeza ou descoberta? Olha, a gente falou disso, hein? Vou descoberta. Maturidade ou saudade? Maturidade. Como é que você vai fazer uma poesia com isso? Confia no processo. É. Pra fora ou pra dentro? Pra fora. Silêncio ou berrar? Silêncio. Pra sempre ou partida? Partida. Ousadia ou lucidez? Ousadia. Criar asas ou criar raízes? Criar asas. Pela metade ou transbordar? Transbordar, claro. Escutar ou silêncio? Escutar. Inteiro ou livre? Livre. Dividir ou multiplicar? Multiplicar. Criador ou criação? O criador. Doçura ou selvageria? Nossa, vai ficando mais complexo, né? Eu não falei que ia ser fácil. Brincadeirinha. Qual que era a última? Doçura ou selvageria? Doçura. Sólido ou macio? Macio. Sussurro ou cafuné? Sussurro. Desejar ou criar? Criar.
segredo ou falar? Falar. Dia ou lua? É que às vezes a lua tá tão bonita, né? Ela tá cheia agora. Teve um entardecer em São Paulo, acho que foi semana passada, que tava entardecendo e a lua tava brilhando no céu. Pra Mas quem ainda diz era que não dia. tem natureza em São Não, Paulo... lindo, lindo, Lindo. lindo. Eu gosto do céu daqui. Ai, meu Deus. Ai, dia, vai. Claro ou brilhante? Brilhante. Sol ou doce? Tem que fazer sentido pra você? Sol, Noite ou aurora? aurora. Meia ou pé descalço? Pés descalços. Pés descalços. Amarrar ou soltar? Soltar. Ele é um cara livre. Bom, concluímos nossa brincadeira. Depois, na edição, a gente vai montar isso. Entendi. Então não sei. Não acaba aqui, mas vai ter na nossa rede social. Olha só. resultado. Tá bom, legal. Olha, eu tô muito feliz Eu tô muito de feliz. te receber. Acho que foi muito positivo pra mim, pra ressignificar minha relação com a Sério? disciplina. Juro, Você acha juro. que ajudou alguma coisa? Porque é muito interessante escutar uma pessoa que não vê disciplina como algo rígido num lugar duro e limitante, sabe? Porque eu acho que essa foi a relação que eu sempre tive, assim. Então, teve muita coisa que você falou que nunca passou pela minha cabeça. Foi muito construtivo. Que bom, eu fico feliz. De verdade. E eu fiquei feliz que você me convidou, adorei. Como que não? Ficar descalço aqui com você. Não é? Nessa textura. Essa poltrona Olha que textura gostosa. deliciosa. Não é? A gente pensou em tudo pra vocês ficarem confortáveis. Eu gostei. A ideia realmente é que seja um pedacinho assim de sala de casa. Tô feliz por você. Você tem um podcast agora, isso é Eu muito tenho um legal. podcast. E olha, eu torço muito para que você comece a ter clareza do que você quer fazer, porque coragem eu tenho certeza que não é o acho que teu você também me desafio. ensinou alguma coisa. Ai, que bom! Ah! Então todo mundo saiu mais feliz, Sim. mais inteligente, mais disciplinado. Importante. Não é? Eu fiz a minha consultoria aqui com todas as dúvidas, que eu, como artista, eu tive que entender que não tem desculpa. Que eu tava dando as desculpas. Olha. Eu torço muito por você, quero que você volte aqui muitas vezes, tá? Em breve a gente vai falar mais ainda Com dos seus certeza. projetos que estão para lançar, que tem coisa, Sobre né? outras coisas também. Muitas coisas, muitas Não coisas. só disciplina. Quem sabe a gente não fale dessas outras coisas aí que você tá em processos de entender, de Pois mudar. podemos. Aqui é seu espaço também para se expressar, sempre Legal. tem isso em mente. Gostei. Tá. Gostei muito, foi ótimo. Que bom, você é muito bem-vindo sempre. Adorei. E eu sou muito grata. Foi muito bom. Bom, gente, muito obrigada para quem estava aqui com a gente até agora, para quem está escutando, para quem está vendo. Siga em todas as redes sociais, espalha, conta para todo mundo, manda para a pessoa que é disciplinada para ver o que ela acha, para trocar dica. Manda para a pessoa que não é tão disciplinada, dá essa dica para ela, entendeu? E a gente se encontra semana que vem no próximo episódio. Um beijo.